Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça do nosso Cristo Redentor esteja presente em cada coração. Eu quero nesse momento chamar sua atenção para nós meditarmos aqui na Bíblia, em alguns versículos. E o tema é o mesmo que eu fiz da outra reflexão que eu fiz há alguns dias atrás. Responda-me se for capaz, mas sem enrolações. Eu quero deixar bem claro aqui, a priori, que eu não sou ateu. Eu sou cristão. Todavia, eu sou um cristão que raciocino, tento raciocinar. E não aquele tipo de cristão que acredita em tudo que vê ou que ouve. Então é bom deixar isso bem claro. Eu sou um cristão, eu não sou ateu, todavia eu sou um cristão que raciocina. Pois bem, vamos ler aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, que narra a queda do homem, e nós iremos ler até o versículo 5. Já dá para nós entendermos a nossa reflexão. E diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Preste bastante atenção nessa questão aqui. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Ela quem? A serpente. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Isso foi o que a serpente falou para Eva. Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher, ou seja, a serpente então falou à mulher, mais uma vez: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis reconhecedores do bem e do mal. E a história nós conhecemos que a mulher comeu do fruto, deu a Adão, que também comeu, e o pecado entrou no mundo. Pois bem, esse texto é um texto, de certa forma, bem interessante, porque narra a queda do homem, a queda da humanidade, de forma clara, de forma incisa. Eu tenho conversado com muitas pessoas que, ao serem questionadas acerca desse texto, sendo mais específico, ao serem questionadas sobre a questão da serpente dialogar com Eva, elas falam a seguinte questão, abre aspas: Satanás usou a serpente, pois a serpente não pode falar, mas teve uma influência maligna, fecha aspas. Pois bem, em momento algum aqui no texto nós vemos alguma influência de Satanás para que a serpente venha se comunicar com Eva. O texto é claro. O texto é claro e direto. Não houve nenhuma interferência de Satanás ou de nenhum outro ser espiritual que viesse fazer a serpente dialogar com Eva. Ah, então, Leandro, você quer dizer que as cobras falavam? Não sei. Mas o que está escrito aqui na Bíblia foi que essa cobra dialogou sim com Eva. E isso é inegável. O texto não fala que houve alguma influência de Satanás. Isso é crença sua.
Eu até falei isso para um colega uma certa vez. Mano, o texto não afirma em momento algum que Satanás incorporou na serpente, que houve uma intervenção maligna que viesse fazer a serpente dialogar com Eva. O texto não fala sobre isso. Isso é a fé. Isso é a sua fé. Você crê dessa forma. Mas você não tem como me provar no texto que houve essa tal influência que você está alegando. E aí ele teve que se calar e admitir que a interpretação sobre a qual eu estava dialogando com ele estava correta. Então as pessoas leem esse texto e querem atribuir ao texto aquilo que o texto nunca falou. Porque o texto não fala em momento algum acerca dessa tal ação diabólica sobre a serpente. O texto não fala. Mas as pessoas querem usarem a sua fé para interpretar a Bíblia. E isso é um problema muito grande, você usar a sua fé para dar sentido àquilo que não tem. Isso é um problema muito grande. E aí o texto ele continua, né? Quando ele diz assim: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e além de tudo desejável para que dela se obtesse sagacidade, tomou seu fruto. Ou seja, comeu e deu a Adão, né? E Adão também comeu. Uma outra questão aqui que eu acho interessante nesse texto, responda-me se for capaz, mas sem enrolações. Essa história todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos essa história. Aí eu vou fazer uma pequena ilustração aqui para fazer uma comparativa com esse texto. Digamos que você tem um filho de 2 anos de idade. E aí você tem em sua residência uma garrafa de veneno. Você é capaz de pegar essa garrafa de veneno, deixar ao lado do seu filho e falar assim: filho, eu vou ali no mercado comprar algumas coisas, volto já. Isso aqui é veneno, não coma, porque se você comer você vai morrer, tá bom? E ir embora fazer suas compras. Acredito eu que você não seria capaz de fazer isso. Por quê? Porque seu filho é inocente. Ele tem apenas 2 anos. Então, ao retornar das compras, você irá encontrar, é óbvio, o seu filho morto. Claro, você avisou a ele que era veneno. Você avisou a ele que ele não deveria comer para que ele não viesse morrer. Mas ele não tinha tal inteligência para compreender tais coisas. Pois bem, raciocine comigo. Foi ou não foi isso que Deus fez com Eva e Adão? Ambos eram inocentes, não conheciam o pecado. Aí o cara vai dizer: ah, Leandro, isso que tu está falando aí é uma heresia. Cara, não se compara uma criança com Adão e Eva. Compara sim. O próprio Jesus, ele uma certa vez chamou os apóstolos e falou: ó, para vocês entrarem no reino dos céus, apontou para as crianças e falou assim: vocês têm que ser igual àquelas crianças, ou seja, inocente. Para entrar no reino dos céus, deve ser igual a uma criança, inocente. E Adão e Eva, eles eram iguais crianças, inocentes. Eles não conheciam o pecado. Mas foi isso que Deus fez. Colocou um fruto proibido no jardim, sabendo que ambos iriam comer e que o pecado iria entrar no mundo. Se foi proposital ou não, eu não sei. Quem sabe é o Eterno, eu não sei. Mas surge uma questão: de quem é a culpa do pecado ter entrado no mundo? De Adão? De Eva? Ou de Deus que colocou aquela planta ali, aquele fruto, sabendo que o ser humano iria comer? Deus não poderia ter evitado? Não ter colocado nenhuma fruta ali proibida? Sim, claro. E por que ele não fez? Eis a questão. Por que ele não fez? E aí? Como é que fica essa questão?
De quem é a culpa? Então são questões que nós temos que raciocinar. Isso são coisas que a religião encobre das pessoas. Não mostra essa realidade. Não mostra. Tem medo de mostrar essa realidade. Entenderam? De quem é a culpa do pecado? Aí você vai dizer assim, mas Deus ele fez isso para testar Adão e Eva. E Deus precisa testar alguém? Uma vez que nós sabemos que ele é onisciente, já sabe de tudo. Quem precisa testar as pessoas sou eu, é você. Nós não conhecemos as pessoas, então há necessidade muitas vezes de fazer um teste para com as pessoas. Mas Deus, sabedor de todas as coisas, onisciente, precisa testar alguém para ver se esse alguém vai fazer isso ou aquilo. Você tá de brincadeira comigo, né, mano? Não existe isso, né, cara? Não existe. Então essa é a minha reflexão. Responda-me, se for capaz. Que o nosso Deus os abençoe e vos guarde.